Escutem bem o que eu vou contar, porque se um de vocês um dia escutar o que nós escutamos, é bom saber antes de dar de cara com a desgraça. Na roça da gente, aqui no sertão, a noite tem um peso diferente. Não é só escuridão. É silêncio que engole o som e medo que aperta o peito. A gente já está acostumado com bicho, com assombração de beira de estrada, com lobisomem que corre solto quando o calendário vira, mas o que aconteceu naquela madrugada, há 3 anos, com Severino, aquilo não tinha nome, nem forma conhecida pela fé de cristão. O Severino era um homem de Deus, forte feito um touro e temente. Ele não temia o capeta, dizia que o diabo só pega quem dá abertura. Mas naquela noite, o capeta veio de forma que a gente não esperava. Começou com o gado berrando desesperado no curral, um berro que não era de fome ou de onça. Era pavor puro. Fui ver, eu e o Zé de Tonho. A lua estava quase escondida e a escuridão era tão grossa que parecia que a gente andava dentro de um poço de piche. Chegando lá, o cheiro bateu na gente primeiro. Enxofre, carniça e algo doce, enjoativo, como flor podre. E o rastro. O rastro. Grande demais, pisando firme, mas torto, como se o que andasse ali não tivesse articulação certa. Era o rastro que Severino viu. Ele acordou com o berreiro, viu a marca na terra batida e a loucura bateu. Pegou a espingarda, a faca de mato, mas o que ele levou mesmo foi a Bíblia, aberta no Salmo 91. Ele gritava que ia expulsar a praga da nossa terra. Eu gritei para ele parar, que aquilo não era caça, que aquilo cheirava a coisa ruim que não se mata com bala. Mas ele correu para dentro da mata fechada, gritando o nome de Deus e pedindo fogo divino. Eu vi ele sumir na linha das árvores, e o último som dele não foi um grito de guerra, foi um soluço cortado por um uivo que fez o chão tremer. Nós esperamos o sol nascer para ir atrás. Mas o medo nos avisava. Não devíamos ter esperado. Não devíamos ter entrado naquele inferno verde. Agora eu conto isso para vocês, porque a gente precisa falar do que assombra para que a praga não venha atrás, de quem guarda o segredo. E você, meu amigo, já viveu alguma coisa que te fez duvidar da sua própria fé? Me conta aqui nos comentários o que te assombra, para a gente saber que não estamos sozinhos nessa escuridão. Eu preciso saber. Eu, Zé de Tonho, e mais 3 homens armados, entramos na mata assim que o sol levantou, mas a luz fraca da manhã parecia não conseguir penetrar direito ali. Era um lugar de sombra, eterna, e o cheiro de enxofre estava mais forte, misturado a um odor de ferro velho e sangue seco que fazia o estômago revirar. Nós seguíamos o rastro de Severino. Ele não tentou se esconder. Ele parecia ter corrido direto, abrindo caminho com o facão, deixando pedaços de pano da camisa rasgados nas moitas de espinhos, como se marcasse o caminho para que a gente pudesse acompanhá-lo no seu martírio. Mas o que mais nos aterrorizava não era o rastro dele, era o rastro que vinha junto. Aquela pisada pesada e torta estava em todo lugar, sempre paralela à de Severino, mas nunca o alcançando, como se a coisa estivesse escoltando ele ou se divertindo com a perseguição. Era um jogo macabro, em que Severino era o brinquedo e nós éramos a plateia atrasada, caminhando para o que sabíamos ser um fim terrível. Logo na primeira hora de busca, a gente achou o primeiro sinal de luta. Não era só um sinal, era um sacrifício. A terra estava revirada e ali jazia a espingarda de Severino, jogada de lado, o cano torto e a coronha partida ao meio, como se tivesse sido torcida por uma força descomunal, algo que não respeitava a resistência do metal ou da madeira mais dura. A espingarda estava fria e viscosa ao toque, e perto dela encontramos a Bíblia. O livro não estava rasgado, mas sim molhado, encharcado de uma baba grossa e transparente que fedia a esgoto e desinfetante ao mesmo tempo, uma combinação que fazia a mente gritar que aquilo não era natural. Eu peguei a Bíblia com a ponta dos dedos, e quando abri,
As páginas estavam coladas. O Zé de Tonho tentou limpar e descolar uma delas. Na página que Severino deixou aberta no Salmo 91, o que devia ser a promessa de proteção divina, havia agora uma marca horrível, não feita a tinta ou sangue, mas como se tivesse sido queimada. Era um símbolo, uma espiral irregular, feita de ossos moídos, um desenho que parecia dançar quando a gente olhava fixamente, prometendo loucura e dor. A fé de Severino tinha sido profanada. O silêncio que se seguiu foi pior que o berro mais alto, porque a gente soube ali que não estávamos buscando um homem perdido. Estávamos nos metendo num lugar onde a lei de Deus não entrava mais. A coisa que levou Severino não se contentou em apenas levá-lo. Ela precisou humilhar a única defesa que ele tinha, a palavra. Nesse momento, o medo mudou de forma. Não era mais o medo do desconhecido. Era o terror da blasfêmia, de saber que a força ali presente tinha poder não só sobre a carne, mas sobre a alma e sobre a santidade. O Zé de Tonho caiu de joelhos e começou a rezar em voz baixa, repetindo orações que a gente não sabia de onde vinham. Orações antigas, que pareciam mais encantamentos de proteção do que súplicas. Eu mandei ele calar a boca. Se o demônio zombou da Bíblia, rezar em voz alta só ia servir para chamar a atenção da coisa diretamente para a gente. E eu não queria que aquela coisa soubesse que tínhamos encontrado o rastro dela, nem que tínhamos tocado no que restou da fé de Severino. Seguir em frente se tornou uma decisão difícil, mas recuar era ainda pior. Recuar significava deixar Severino entregue àquela abominação, significava permitir que aquela força maligna tivesse vencido totalmente, e a gente não podia permitir isso, não depois de ver a forma como a Bíblia tinha sido ultrajada e a espingarda de caça quebrada em pedaços miúdos e disformes. A gente se recompôs, os olhos grudados nas sombras, a respiração presa, e voltamos a caminhar, agora mais devagar, mais cautelosos, sabendo que a cada passo que dávamos na direção de onde Severino foi arrastado, a gente estava mais perto de pisar no inferno que ele encontrou e do qual jamais conseguiu retornar. À medida que avançávamos, a mata ficava mais densa e o sol sumia de vez, mesmo sendo meio-dia lá fora. As árvores pareciam mais antigas e mais retorcidas, os troncos grossos fechavam o céu, e o chão estava coberto por uma camada espessa de folhas secas que abafavam nossos passos, mas que também pareciam guardar todos os sons estranhos que vinham de longe, amplificando-os de maneira assustadora e inexplicável. A temperatura despencou de repente. Passamos de um calor úmido e abafado para um frio de gelar os ossos, um frio que não condizia com o clima do sertão, um frio cortante que parecia vir de dentro da terra, carregado de uma umidade podre. Nossos dentes começaram a bater, não só pelo frio, mas pela tensão nervosa que se acumulava em cada um de nós, tornando os movimentos lentos e hesitantes. Foi nesse silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo bater dos nossos dentes e pelo arrastar dos pés na folhagem úmida, que a gente começou a escutar o som. Não era um uivo, nem um berro. Era um sussurro. Não vinha de um lugar só. Parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo a gente como uma neblina sonora e fria. Era como se a mata estivesse falando. O problema era o que ela falava. Eram palavras em uma língua que ninguém conhecia, guturais, ásperas, mas com uma cadência que parecia zombar da linguagem humana, misturando consoantes secas e vogais longas, formando um som que feria os ouvidos e a mente, prometendo coisas terríveis e inomináveis que a gente não conseguia, por sorte, compreender o significado real. O Zé de Tonho parou de novo, e desta vez ele não estava rezando. Ele estava chorando baixinho, os olhos arregalados de pavor, apontando para o alto, para a copa das árvores, onde não havia nada além de escuridão compacta. Eu olhei para onde ele apontava e não.
Vi nada. Mas então eu senti. Senti o peso de sermos observados. Não era o olhar de um bicho curioso ou de um predador esperando a hora certa de atacar. Era um escrutínio frio, malicioso, que parecia atravessar a pele e os ossos, examinando a alma e os medos mais profundos de cada um de nós, avaliando a fraqueza e a resistência de cada membro do nosso pequeno grupo de resgate, que mal se aguentava em pé. A coisa que levou Severino estava ali, perto. Ela não estava mais na frente, seguindo o rastro. Ela estava conosco, nos cercando, nos empurrando para a frente, usando o terror invisível, como se fosse um cajado para nos guiar ao seu covil. Eu mandei todos ficarem parados, quietos. A gente precisava entender a jogada. Se a coisa estava nos observando, ela esperava que a gente fizesse um movimento, que a gente entrasse em pânico e se dispersasse, tornando a caça mais fácil para ela. Tentei manter a calma, respirando fundo o ar pesado e fétido. O sussurro aumentou, ficando mais próximo, e agora parecia haver uma voz dentro daquele coro de sílabas alienígenas. Uma voz conhecida. Era a voz de Severino. Mas não era ele. Era uma imitação cruel, um som gutural que tentava replicar o jeito dele falar, mas estava distorcido, arrastado, como se as cordas vocais estivessem sendo esticadas além do limite da resistência. Vem, amigos, aqui é bom. Ele me deu a verdade. A voz imitava Severino, mas a cadência era lenta e úmida, pingando de maldade. Era uma armadilha óbvia, mas a maldade em usar a voz do nosso amigo para nos atrair foi o golpe mais baixo. O Zé de Tonho gritou e correu, não para frente, mas para trás, cego de terror, largando o fuzil e batendo em várias árvores. Eu e os outros 3 tivemos que nos segurar, o corpo tremendo, o suor escorrendo frio. Tivemos que escolher. Correr atrás do Zé de Tonho, arriscando nos perder e ser caçados um por um, ou seguir a trilha de Severino na esperança de pegá-lo antes que a coisa terminasse o que começou. A gente escolheu Severino, e a voz dele, zombeteira, ecoou atrás de nós quando seguimos em frente, nos garantindo que a criatura havia adorado a nossa decisão de continuar na direção de um destino que sabíamos ser de pura escuridão. Continuamos seguindo, mas agora o grupo estava em frangalhos, a disciplina quebrada, a fé abalada. Os 3 homens restantes comigo mal conseguiam sustentar o peso dos próprios pés, e eu sentia o medo deles como se fosse o meu próprio, uma dor física no meu peito que fazia a respiração falhar. A mata, naquele ponto, não era mais só escura, ela era hostil. Os galhos secos pareciam chicotear o ar, e a vegetação rasteira se enroscava nos nossos tornozelos, tentando nos derrubar. O chão ficou lamacento de repente, uma lama preta e grossa que não parecia ser de chuva, mas sim uma gosma escura que exalava o mesmo cheiro enjoativo que senti lá no curral. Foi quando paramos de ver pegadas humanas. O rastro de Severino sumiu, abruptamente, como se ele tivesse sido erguido no... Só restou a marca da criatura. O rastro torto e pesado, mais fundo na lama escura, agora sem a companhia da pisada de homem. O pânico bateu de novo, e eu tive que usar toda a minha força e autoridade para impedir que os 2 homens que restavam saíssem correndo na mesma direção do Zé de Tonho. Porque sabíamos que se o bicho tinha parado de andar, era porque ele tinha finalmente pego a presa e agora estava à espera da próxima vítima. Eu mandei ficarmos parados, de costas um para o outro, cobrindo todas as direções, as armas prontas, apontadas para a escuridão que nos engolia. Foi nesse momento de tensão máxima que a gente viu. Não foi o bicho inteiro, não foi uma forma completa. Graças a Deus. Foi apenas um vislumbre, uma distorção do ar, a uns 50 metros de distância, entre os troncos mais grossos, onde a sombra era mais densa e impenetrável. Parecia um buraco na realidade. Não era sólido,
mas absorvia a pouca luz que ousava chegar ali. E dentro daquele espaço distorcido, uma massa escura se movia. Era grande, muito grande. A gente não via pernas ou braços definidos, mas conseguia distinguir uma silhueta que era, ao mesmo tempo, muito forte e muito desengonçada. E o som que vinha dali era o mais perturbador de todos, um estalo constante e úmido, como ossos se partindo lentamente e sendo recolocados no lugar errado, seguido por um som de raspagem de metal em pedra que vinha da direção do chão. Um dos homens soltou um gemido e derrubou o rifle. Eu me abaixei para pegá-lo, mantendo o meu próprio apontado. Foi quando a coisa se moveu de verdade, não andou. Ela deslizou ou flutuou, mas a velocidade era aterrorizante. Em menos de um segundo, a massa escura estava muito mais perto e o som de estalos aumentou, parecendo vir de cima de nós. O último homem a meu lado gritou e atirou cegamente na direção do vulto, esvaziando o pente em tiros desesperados que não acertaram nada. Apenas arranharam a casca de uma árvore velha, fazendo faíscas. A criatura riu. Sim, ela riu, mas não com a voz de Severino, nem com o sussurro gutural. O riso era um som oco e seco, como um coco rachando, mas com uma maldade infinita por trás. Eu senti o ar quente, fétido e grosso em cima de mim e recuei instintivamente, caindo na lama escura e fria. Levantei o rifle, mirei na direção do som, mas não havia mais nada ali. A coisa havia sumido tão rápido quanto apareceu, deixando para trás apenas a vibração de medo que percorria a terra, e o som dos estalos ainda ecoando nos ouvidos, como um aviso de que não estávamos seguros e que a caça estava prestes a virar o jogo, com o predador se tornando a presa. Decidimos correr. Não para trás, onde o Zé de Tonho havia se perdido no terror, mas lateralmente, desviando da trilha, tentando despistar a criatura que parecia brincar conosco, saboreando cada passo de pavor que a gente dava. Corremos pelo que pareceram horas, a respiração cortada, os músculos queimando, a lama escura sujando cada pedaço do nosso corpo, as folhas e galhos nos ferindo sem que a gente sentisse a dor imediata, apenas o terror que anestesiava tudo. O meu último companheiro de busca, o Terto, caiu. Ele não tropeçou. Ele parou de repente, de barriga no chão, os olhos abertos e fixos, como se tivesse visto o inferno materializado na sua frente e seu corpo tivesse se recusado a seguir. Eu tentei puxá-lo, tentei fazê-lo levantar, mas ele estava duro, rígido, e a pele dele estava estranhamente fria, muito mais fria do que o ar ao nosso redor, com uma palidez que não era normal, uma cor de cera velha e fria. Eu gritei com ele, mandei que levantasse, mas Terto não respondia, não piscava, apenas gemia baixinho, um som gutural de dor que parecia vir de muito longe, de um poço sem fundo. Não havia ferimentos visíveis, nem sangue, mas ele estava quebrado. Não o corpo, mas a mente, a alma desfeita e abandonada no meio da escuridão densa e implacável daquela mata maldita onde a coisa vivia e caçava. Eu precisei tomar uma decisão rápida, dura, impensável em outras circunstâncias, mas ali era a vida ou a morte. Eu não podia carregar Terto e deixá-lo ali, paralisado de terror, era o mesmo que entregá-lo ao bicho. Eu peguei o rifle dele e a munição restante e prometi a mim mesmo que se eu saísse dali vivo, voltaria com mais gente, mais forte, para resgatar o corpo e a alma do meu amigo que foi vítima de um terror que não se explica. Mas no fundo, eu sabia que essa promessa era vazia. Naquela mata, não havia resgate, apenas o fim. Segui sozinho, o peso dos 2 rifles e o pavor de saber que eu era a última presa restante, a única coisa que separava a criatura da satisfação completa do seu jogo cruel e sádico, o último obstáculo que a impediria de reivindicar a sua vitória. Foi então que o silêncio voltou, o sussurro, o estalo de ossos, o riso oco, tudo parou.
Só restou o som da minha respiração ofegante e dos meus passos na lama, que parecia sugar minhas botas para baixo, me retardando a cada passo que eu dava na direção incerta. E o cheiro aumentou de novo, tornando-se insuportável. Uma mistura de carniça de porco, enxofre e ozônio. O cheiro de uma tempestade elétrica que está prestes a desabar sobre a cabeça da gente. Eu parei. O ar estava pesado, quase sólido, e a sensação de ser observado voltou. Mas desta vez era diferente. Não era um escrutínio distante. Era a proximidade de algo gigantesco, algo que respirava no meu pescoço, algo que me media com a intenção clara de me despedaçar e me consumir lentamente. Eu não precisei olhar para trás para saber. Eu senti o calor da respiração fétida na nuca e o som da gosma úmida escorrendo sobre a folhagem. Meu corpo congelou. Eu não conseguia atirar, não conseguia correr, não conseguia gritar. O medo me paralisou completamente, me deixando vulnerável e exposto como um inseto prestes a ser esmagado. Mas a criatura não me atacou. Ela apenas tocou o meu ombro, de leve. O toque não foi de uma mão. Foi de algo áspero, frio e úmido, como couro de jacaré molhado ou metal enferrujado. E o som que saiu dela, desta vez, não foi riso, nem uivo, nem voz de Severino. Foi uma palavra, uma única palavra, dita na minha mente, não nos meus ouvidos. Era o meu nome completo, dito com uma familiaridade assustadora e uma maldade fria, como se a criatura soubesse tudo sobre mim, todos os meus pecados, todos os meus medos, toda a minha história de vida. O horror não estava no som, mas no conhecimento. A coisa não era só um bicho. Era uma inteligência antiga e maligna que sabia quem eu era e que agora me via de corpo e alma como a sua próxima refeição, planejada e premeditada com uma paciência que durava séculos de horror. Eu senti o peso da sua presença me esmagando e naquele momento de vulnerabilidade total, eu soube que Severino não teve chance alguma e que eu também não teria. No momento em que a criatura pronunciou o meu nome na minha cabeça, o feitiço do pavor absoluto se quebrou por um instante e o instinto de sobrevivência, por mais irracional que fosse, assumiu o controle do meu corpo, me dando uma força inesperada e desesperada, capaz de superar o medo que me prendia. Eu não olhei para trás. Simplesmente atirei o meu rifle para cima, gritando o mais alto que pude, e mergulhei para a frente, rolando na lama, tentando me afastar da presença opressiva e fétida que estava bem atrás de mim, que havia me tocado de forma tão íntima e perigosa. O grito da criatura foi imediato. Não era um som que se pudesse descrever. Era a fusão de metal sendo rasgado, carne sendo mastigada e o lamento de milhares de vozes perdidas em um coro agonizante de dor e fúria. A explosão de som me jogou para a frente e o choque foi tão forte que senti meus tímpanos vibrando dolorosamente. E a dor que se seguiu me deixou atordoado por um momento fugaz e terrível. Quando consegui me levantar, cambaleante e quase cego pela lama e pelo medo, eu me vi numa clareira. Não era uma clareira natural. Era um círculo, perfeito de terra batida, no meio do qual havia um tronco de árvore velho, queimado e retorcido, que parecia ter sido atingido por um raio de fogo que saiu de dentro da terra, não do céu. O ar aqui era ainda mais frio e o cheiro de enxofre era sufocante, misturado com algo que eu reconheci com pavor imediato. O cheiro de carne queimada e pele humana incinerada, um odor que grudava na garganta e fazia a alma gritar de horror e repulsa. E ali, no centro dessa clareira sinistra e profana, estava o resto de Severino. Não era o corpo dele, era apenas o que sobrou.
Uma poça de sangue escuro e coagulado, mas não era só sangue de gente. Havia uma gosma viscosa e leitosa misturada, que fervia levemente, soltando bolhas de odor pútrido. E no meio dessa poça estavam seus pertences finais, dispostos de forma organizada, como se estivessem em um altar de sacrifício macabro e repugnante. Seu facão estava quebrado em 3 partes iguais, fincado na terra como 3 lápides. E o que era a sua camisa e suas calças, agora reduzidas a trapos, estava disposta ao redor da poça de sangue, formando um círculo incompleto, faltando um pedaço da vestimenta, como se a criatura tivesse reservado uma lembrança para si, um troféu da sua caçada mais recente. Eu me aproximei, sem querer, forçado por uma curiosidade doentia e dolorosa. Eu precisava ver, precisava ter certeza de que o meu amigo tinha encontrado o seu fim naquele lugar maldito, para que a busca cessasse, para que o tormento acabasse de uma vez ou por todas. E foi ali, olhando para o chão, que eu vi o que realmente quebrou a minha capacidade de raciocínio. Severino não tinha morrido em uma luta simples. Ele tinha sido submetido a algo muito pior, muito mais lento e agonizante. Um ritual de profanação e terror sem precedentes. Havia marcas de garras e dentes nos ossos que estavam espalhados, mas o que me fez vomitar ali mesmo, sujando a terra sagrada do sertão com o meu medo e nojo, foi o que estava na parte central da poça de sangue. Era o crânio de Severino. O crânio não estava esmagado, mas sim aberto, limpo, polido, e dentro da cavidade craniana, no lugar onde deveria estar o cérebro, havia agora um pequeno ninho de gravetos secos e flores azuis e venenosas da mata, colocadas com uma delicadeza mórbida e um propósito sinistro que eu não ousava tentar decifrar. A criatura não só matou Severino, ela usou a sua cabeça como um recipiente, um trono para a sua própria maldade, transformando o local do pensamento e da fé em um templo grotesco, uma representação física e material do seu poder de dominação total sobre a vida e a alma humana. O horror me atingiu como um martelo. Eu soube que a criatura estava ali, perto, observando a minha reação, saboreando o meu desespero e a minha náusea. Eu precisava fugir, agora. O cheiro de carne queimada e a visão do crânio profanado de Severino me deram o último impulso de terror puro que eu precisava. Eu não olhei mais para o altar de horror. Eu simplesmente me virei, largando um dos rifles, o mais pesado, e corri. Não me importava para onde eu corria, apenas que estivesse na direção oposta àquela clareira maldita, para fora daquele inferno verde onde a vida se tornava escárnio e a fé era profanada. Eu corria sem direção, batendo nos galhos, tropeçando nas raízes. Mas o medo era um combustível que impulsionava o meu corpo muito além dos limites da resistência humana normal, me fazendo ignorar a dor e o cansaço que deveriam me derrubar no chão. Eu corria, e o silêncio, que havia se instalado quando eu estava na clareira, se quebrou novamente, substituído por um som que vinha atrás de mim. Não era o uivo nem o riso. Era o som do chão sendo rasgado. Um som alto, úmido e potente de algo grande se movendo com uma velocidade inacreditável na floresta densa, derrubando árvores jovens e esmagando tudo o que estava no seu caminho, vindo diretamente na minha perseguição desesperada, como um trem de carga desgovernado. A criatura estava vindo. Ela não estava mais brincando. Ela estava furiosa, ou talvez apenas satisfeita e pronta para concluir a sua caçada. E eu era o último que restava daquele grupo de desavisados que ousaram entrar no seu domínio. Eu acelerei, mas a mata parecia estar trabalhando contra mim. Os cipós pareciam se enroscar mais nas minhas pernas, as pedras surgiam do nada e a escuridão parecia se adensar, me cegando a cada passo que eu dava na direção da salvação, que parecia cada vez mais distante e impossível. De repente, a força da perseguição aumentou. Eu não ouvia mais o som de árvores caindo,
mas sentia o vento quente e fétido passando por mim, e a terra tremia sob os meus pés a cada impacto da criatura que se movia atrás de mim, cada vez mais perto, cada vez mais rápida. Eu podia sentir o cheiro de enxofre e ozônio queimando meus pulmões. Olhei para o lado por um instante, um erro fatal, e vi, não a criatura toda, mas um pedaço dela, passando por entre as árvores. Era uma massa negra e disforme, coberta por algo que parecia escamas duras e úmidas, e no centro dessa massa, o que pareciam ser olhos múltiplos, vermelhos e brilhantes, como brasas incandescentes no meio da escuridão mais absoluta. O som dos estalos de ossos voltou, alto, parecendo que a criatura estava se reajustando, se contorcendo para me alcançar de forma mais eficaz. Talvez esticando um membro ou mudando a sua forma para ser mais rápida e letal na sua fúria e na sua busca implacável. Eu gritei, não um grito de socorro, mas um grito de pavor e repulsa total. E naquele grito eu joguei toda a minha fé, toda a minha esperança, toda a minha vontade de viver que ainda restava. Eu larguei o último rifle, me livrando do peso, e usei o resto da minha energia para me lançar em uma corrida final, cega e desesperada, em direção ao que eu esperava ser a fronteira daquele lugar maldito, o limite onde o mal parecia ter sido contido por algum poder ancestral. E então eu vi um clarão, uma luz fraca no meio das árvores. Era à beira da mata, cerca de arame farpado que delimitava a propriedade, a promessa da civilização, da vida normal, do dia. Eu corri com tudo o que eu tinha, os pulmões em chamas, o coração explodindo no peito, as lágrimas e o suor se misturando na minha face coberta de lama. O som do rasgar de terra atrás de mim era ensurdecedor, e eu sabia que eu não tinha mais tempo. Eu me lancei contra a cerca de arame, sem me importar com os arames farpados que me rasgaram a pele das mãos e do rosto em tiras dolorosas. E caí, do outro lado, na terra batida da pastagem. A criatura parou. Ela parou exatamente na linha da cerca. Eu olhei para trás, ofegante, sangrando e tremendo incontrolavelmente, e vi a massa disforme, os olhos vermelhos brilhando intensamente na sombra da mata escura, e a criatura permaneceu ali, imóvel, parada, observando como se houvesse uma barreira invisível que ela não podia, ou não queria, cruzar, respeitando o limite daquele lugar que ela havia profanado. Eu rastejei para longe da cerca, os olhos grudados naquela massa escura e ameaçadora, o coração batendo descompassado no peito, cada centímetro me afastando daquele pesadelo que eu havia vivido. A criatura ficou ali parada, por um tempo que me pareceu uma eternidade, seus múltiplos olhos vermelhos fixos em mim, me julgando, me examinando, me marcando, talvez. Não houve mais som de estalos nem sussurros, apenas o silêncio denso e opressor da sua presença, que era mais aterrorizante do que qualquer grito de fúria. Finalmente, a criatura se virou, lenta e deliberadamente, e começou a se mover de volta para a escuridão total da mata, deslizando sobre a terra. A massa disforme diminuindo até sumir por completo na sombra impenetrável das árvores que haviam engolido Severino e os meus amigos que caíram na busca. Eu fiquei ali, na pastagem, deitado na terra, chorando e tremendo, a dor dos cortes e do terror se misturando em uma agonia que parecia não ter fim. Eu consegui sair da mata, mas eu sei que não saí ileso. A coisa me tocou, me chamou pelo nome, viu a minha alma, e essa certeza me assombra mais do que qualquer ferimento físico que eu possa ter sofrido na minha fuga desesperada e irracional. Quando o sol nasceu de novo, o mundo parecia normal, mas para mim, a normalidade estava quebrada para sempre. Ninguém voltou para buscar os corpos. Ninguém mais teve coragem de se aproximar daquela mata amaldiçoada, nem mesmo para tentar recuperar os restos mortais de Severino ou o Terto.
A gente cercou a área com cruzes e preces, mas a gente sabe que isso é só para o nosso próprio conforto, porque a criatura que mora lá dentro não se importa com madeira nem com a fé dos homens que vivem do lado de fora. Nós voltamos para as nossas casas, mas levamos a escuridão conosco. A história foi contada em sussurros, a culpa e o medo nos unindo em um pacto silencioso de terror. Nós não falamos mais o nome de Severino em voz alta. Nunca mais. Nem o nome dos outros que se perderam naquela busca em glória. Fazemos isso porque acreditamos, com a certeza fria de quem viu o horror face a face, que se a gente falar o nome dele, a criatura vai se lembrar da sua caçada e vai vir buscar o que resta de nós, o que ela não conseguiu levar naquela noite terrível e inominável. E até hoje, quando a lua se esconde e a escuridão fica total, a gente escuta um uivo. Não é o som de um animal, é o som de uma vitória fria e antiga que ecoa na mata, lembrando a todos nós que o preço de entrar no domínio daquela coisa é a vida e o esquecimento eterno. E quando a gente escuta, a gente se encolhe, tranca as portas e reza. Rezamos muito, para que ela não se lembre do meu nome, para que o silêncio da noite nos proteja. E se você escutar o uivo, saiba que ele não está chamando Severino, ele está chamando você e ele conhece o seu nome. Durma bem, se conseguir.